Histórias, filosofia, religião. Está no ar o programa O Contador de Histórias. Apresentação: Paulo H.C. Gonçalves. Considerações sobre a pluralidade das existências. Não é novo, dizem alguns, o dogma da reencarnação. Ressuscitaram-na da doutrina de Pitágoras. Nunca dissemos ser de invenção moderna a doutrina espírita, constituindo uma lei da natureza. O espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos, e sempre nos esforçamos por demonstrar que dele se descobrem sinais na antiguidade mais remota. Pitágoras, como se sabe, não foi o autor do sistema da metempsicose. Ele o colheu dos filósofos indianos e dos egípcios, que o tinham desde tempos imemoráveis. A ideia da transmigração das almas formava, pois, uma crença vulgar, aceita pelos homens mais eminentes. De que modo adquiriram? Por uma revelação ou por intuição? Ignoramo-lo. Seja, porém, como for, o que não padece dúvida é que uma ideia não atravessa século e século, não consegue impor-se à inteligência de escola se não contiver algo de sério. Assim, a ancianidade dessa doutrina, em vez de ser uma objeção, seria prova a seu favor. Contudo, entre a metempsicose dos antigos e a moderna doutrina reencarnatória, há, como também se sabe, profunda diferença, assimilada pelo fato de os espíritos rejeitarem, de maneira absoluta, a transmigração da alma do homem para os animais e reciprocamente. Portanto, ensinando o dogma da pluralidade das existências corporais, os espíritos renovam uma doutrina que teve origem nas primeiras idades do mundo e que se conservou no íntimo de muitas pessoas até os nossos dias. Simplesmente eles a apresentam de um ponto de vista mais racional, mais acorde com as leis próprias da natureza e mais de conformidade com a sabedoria do Criador. Despino-a de todos os acessórios da superstição. Circunstância digna de nota é que não só neste livro os espíritos a ensinaram, já antes de sua publicação, numerosas comunicações da mesma natureza se observaram em vários países, multiplicando-se depois consideravelmente. Talvez fosse aqui o caso de examinarmos por que os espíritos não parecem todos de acordo sobre essa questão. Mais tarde, porém, voltaremos a esse assunto. Examinemos de outro ponto de vista a matéria e, abstraindo de qualquer intervenção dos espíritos, deixemo-nos de lado por enquanto. Suponhamos que essa teoria nada tenha a ver com eles. Suponhamos mesmo que jamais se haja cogitado de espíritos. Coloquemo-no novamente num terreno neutro, admitindo o mesmo grau de probabilidade para ambas as hipóteses, isto é, a da pluralidade e da unicidade das existências corpóreas, e vejamos para que lado a razão e o nosso próprio interesse nos fazem pender. Muitos repelem a ideia da reencarnação pelo só motivo dela não lhes convir. Dizem que uma existência já lhes chega de sobra e que, portanto, não desejariam recomeçar outra semelhante. De alguns sabemos que saltam em fúria só com um pensamento que tenho de voltar à Terra. Perguntar-lhe-emos apenas se imaginar o que Deus lhe pediu o parecer, ou consultou os gostos para regular o universo. Uma de duas: ou a reencarnação existe ou não existe. Se existe, nada importa que os contrarie. Terão que o sofrer, sem que para isso lhes peçam Deus permissão. Afiguram-nos os que assim falam, um doente a dizer: sofri hoje bastante, não quero sofrer mais amanhã. Qualquer que seja o seu mau humor, não terá por isso que sofrer menos no dia seguinte, nem nos que se sucederem, até que se ache curado. Consequentemente, se os que de tal maneira se externam tiverem que viver de novo, corporalmente, tornarão a viver, reencarnarão. Nada lhes adiantará rebelar-se, quais crianças que não querem ir para o colégio, ou condenados para a prisão. Passarão pelo que têm que passar. São demasiadas puris semelhantes objeções para merecerem mais seriamente examinadas. Diremos, todavia, às que as formulam, que se tranquilizem, que a doutrina espírita no tocante à reencarnação não é tão terrível como a julgam,
que, se houvessem estudado a fundo, não se mostrariam tão aterrorizados. Saberiam que deles dependem as condições da nova existência, que será feliz ou desgraçado conforme ao que tiver feito neste mundo, e desde agora poderão elevar-se tão alto que a recaída nos lamaçais não lhes seja mais de temer. Suponhamos dirigir-nos a pessoas que acreditam no futuro depois da morte, e não aos que criam para si a perspectiva do nada, ou pretendam que suas almas se vão afogar num todo universal, onde perdem a individualidade como os pingos de chuva no oceano, o que vem a dar quase no mesmo. Ora, pois, se credes num futuro qualquer, certo não admitis que ele seja idêntico para todos, porquanto de outro modo qual a utilidade do bem? Porque haveria o homem de constranger-se? Porque deixaria de satisfazer a todas as suas paixões, a todos os seus desejos, embora à custa de outrem, uma vez que por isso não ficaria sendo melhor nem pior? Crede, ao contrário, que este futuro seja mais ou menos ditoso ou inditoso, conforme ao que houverem feito durante a vida, e então desejareis que seja tão afortunado quanto possível, visto que há de durar pela eternidade. Mas porventura terias a pretensão de ser dos homens mais perfeitos que hajam existido na terra, e pois com direito alcançardes de um salto a suprema felicidade dos eternos? Não. Admitis então que haja homens de valor maior do que o vosso, e com direito a um lugar melhor, sem daí resultar que vos conteis entre os réprobos. Pois bem, colocai-vos mentalmente por um instante nessa situação intermediária que será a vossa, como acabaste de reconhecer. Imaginai que alguns vos venham dizer: sofreis, não sois tão feliz quanto poderia ser, ao passo que diante de vós estão seres que gozam de completa ventura. Quereis mudar na deles a vossa posição? Certamente respondereis: que devemos fazer? Quase nada, recomeçar o trabalho mal executado e executá-lo melhor. Hesitarias em aceitar, ainda que há poder de muitas existências de provação? Façamos outra comparação mais prosaica. Figuremos que há um homem que, sem ter deixado a miséria extrema, sofre, no entanto, privações, por escassez de recurso. Viessem dizer: aqui está uma riqueza imensa de que podes gozar. Para isso, só é necessário que trabalhes arduamente durante 1 minuto. Fosse ele o mais preguiçoso da terra, que sem hesitar diria: trabalharemos 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, 1 dia, se for preciso. Quem me importa isso, desde que me leve a acabar os meus dias na fartura? Ora, que é a duração da vida corpórea, em conformidade com a eternidade? Menos que 1 minuto, menos que 1 segundo. Temos visto algumas pessoas raciocinarem deste modo: não é possível que Deus, soberanamente bom, como é, imponha ao homem a obrigação de recomeçar uma série de misérias e tribulações. Acharão, porventura, essas pessoas que há mais bondade em condenar Deus o homem a sofrer perpetuamente por motivo de alguns momentos de erro, de que em lhe facultar meios de reparar suas faltas? 2 industriais contrataram 2 operários, cada um dos quais poderia aspirar a se tornar sócio do respectivo patrão. Acontece que esses 2 operários, certa vez, empregaram mal o seu dia, merecendo ambos ser despedidos. Um dos industriais, não obstante as súplicas do seu, o mandou embora, e o seu pobre operário, não tendo achado mais trabalho, acabou por morrer na miséria. O outro disse ao seu: perdeste um dia, deveste-me, por isso, uma compensação. Executaste mal o seu trabalho, ficará a me dever uma reparação. Consinto que a recomece. Trate de executá-lo bem, que te conservarei a meu lado, e poderás continuar aspirando à posição superior que a prometi. Será preciso perguntarmos qual dos industriais foi mais humano. Dar-se-á que Deus, que é a clemência mesma, seja mais inexorável do que o homem? Alguma coisa de pungente há na ideia de que a nossa sorte fique para sempre decidida, por efeito de alguns anos de provação, ainda quando de nós não tenha dependido o atingirmos a perfeição, ao passo que eminentemente consoladora é a ideia oposta, que nos permite a esperança. Assim, sem nos pronunciarmos pró ou contra a pluralidade das existências, sem preferirmos uma hipótese à outra, declaramos que se os homens fossem dados a escolher, ninguém quereria o julgamento sem apelação.
Disse um filósofo que se Deus não existisse, fora mister inventá-lo para a felicidade do gênero humano. Outro tanto se poderia dizer sobre a pluralidade das existências. Mas, conforme atrás ponderamos, Deus não nos pede permissão, nem consulta os nossos gostos. Ou isso é, ou não é. Vejamos de outro lado, então, as probabilidades e encaremos de outro ponto de vista o assunto, unicamente como estudo filosófico, sempre abstraindo do ensino dos espíritos. Se não há reencarnação, só há evidentemente uma existência corpórea. Se a nossa atual existência corpórea é única, a alma de um homem foi criada por ocasião de seu nascimento, a menos que se admita a anterioridade da alma, caso em que se caberia perguntar o que ela era antes do nascimento, que se o estado em que se achava não constituía uma existência sob qualquer forma. Não há meio termo. Ou a alma existia ou não existia. Se existia, qual a sua situação? Tinha ou não consciência de si mesma? Se não tinha, é quase como se não existisse. Se tinha individualidade, era progressiva ou estacionária. Num e no outro caso, a que grau chegara ao tomar o corpo? Admitindo, de acordo com a crença vulgar, que a alma nasce com o corpo, ou o que vem a ser o mesmo, que antes de reencarnar só dispõe de faculdades negativas, perguntamos: por que mostra a alma aptidões tão diversas e independentes das ideias que a educação lhes faz adquirir? De onde vem a aptidão extraordinária que muitas crianças em tenra idade revelam para esta ou aquela arte, para esta ou aquela ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres durante a vida toda? Donde em uns as ideias inatas ou intuitivas que noutras não existe? Donde em certas crianças o instituto precoce que revelam para os vícios ou para as virtudes, os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, constratando com o meio em que elas nasceram. Porque, abstraindo-se da educação, os homens são mais adiantados do que outros. Porque há selvagens e homens civilizados. Se tomardes de um menino hotetote recém-nascido e o educarmos nos nossos melhores liceus, faríamos dele um dia um Laplace ou um Newton? Qual a filosofia ou teoria capaz de resolver esses problemas? É fora de dúvida que ou as almas são iguais ao nascerem ou são desiguais. Se são iguais, por que entre elas tão grande diversidade de aptidões? Dir-se-á que isso depende do organismo, mas então achamo-nos em presença da mais monstruosa e imoral das doutrinas. O homem seria simples máquina, joguete da matéria, deixaria de ter a responsabilidade de seus atos. Se almas são desiguais, é que Deus as criou assim. Nesse caso, porém, porque é inata superioridade concedida a algumas. Corresponderá a essa parcialidade a justiça de Deus e o amor que Ele consagra igualmente a todas as suas criaturas? Admitamos, ao contrário, uma série de progressivas existências anteriores para cada alma, e tudo se explica. Ao nascerem, trazem os homens a intuição do que aprenderam antes. São mais ou menos adiantado conforme o número de existências que contem, conforme já estejam mais ou menos afastados do ponto de partida. As existências sucessivas serão para a vida da alma o que os anos são para a do corpo. Reuni em certo dia um milheiro de indivíduos de 1 a 80 anos. Suponde que um véu encubra todos os dias precedentes ao em que os reunistes e que, inconsequente, acreditais que todos nasceram na mesma ocasião. Perguntaremos naturalmente como é que uns são grandes e outros pequenos, uns velhos e jovens outros, instruídos outros ainda ignorantes. Se, porém, dissipartes a nuvem que se lhes ocultava o passado, vieste a saber que todos hão vivido mais ou menos tempo, tudo se vos tornará explicado. Deus, em sua justiça, não pode ter criado almas desigualmente perfeitas. Com a pluralidade das existências, a desigualdade que notamos nada mais apresenta em oposição à mais rigorosa equidade.
é que apenas vemos o presente e não o passado. A esse raciocínio serve de base algum sistema, alguma suposição gratuita? Não, partimos de um fato patente, incontestável, a desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral, e verificamos que nenhuma das teorias correntes a explica, ao passo que uma outra teoria lhe dá a explicação simples, natural e lógica. Será natural preferir-se às que não explicam aquela que explicam? À vista da sexta interrogação acima, dirão naturalmente que o Hotentote é da raça inferior. Perguntamos então se o Hotentote é ou não um homem. Se é porque a ele e a sua raça privou Deus dos privilégios concedidos à raça caucasiana. Se não é, porque tentar fazê-lo cristão. A doutrina espírita tem mais amplitude do que tudo isso. Segundo ela, não há muitas espécies de homem. Há tão somente cujos espíritos estão mais ou menos atrasados, porém todos suscetíveis de progredir. Não é este princípio mais conforme à justiça de Deus? Vimos de apreciar a alma com relação ao seu passado e ao seu presente. Se a considerarmos tendo em vista o seu futuro, esbarraremos nas mesmas dificuldades. Se a nossa existência atual é que só ela decidirá de nossa sorte vindoura, quais, na vida futura, as posições respectivas do selvagem e do homem civilizado estarão no mesmo nível ou se acharão distanciados um do outro no tocante à soma da felicidade eterna que lhes caiba. O homem que trabalhou toda a sua vida por melhorar-se virá ocupar a mesma categoria de outro que se conservou em grau inferior de adiantamento, não por culpa sua, mas porque não teve tempo nem possibilidade de se tornar melhor? O que praticou o mal por não ter podido instruir-se será culpado de um estado de coisa cuja existência em nada dependeu dele? Trabalha-se continuamente por esclarecer-se, moralizar, civilizar os homens. Mas em contraposição a um que fica estacionado, milhões de outros morrem todos os dias antes que a luz lhe seja chegada. Qual a sorte desses últimos? Serão tratados como réprobos? No caso contrário, o que fizeram para ocupar categoria idêntica à dos outros? Que sorte aguarda os que morrem na infância, quando ainda não puderam fazer nem o bem nem o mal, se vão para o meio dos eleitos, porque esse favor, sem que coisa alguma hajam feito para merecê-lo? Em virtude de que privilégio eles se veem isentos das tribulações da vida? Haverá alguma doutrina capaz de resolver esses problemas? Admita-se as existências consecutivas e tudo se explicará conforme a justiça de Deus. O que não pode fazer numa existência, faz-se em outra. Assim é que ninguém escapa à lei progressiva, que cada um será recompensado segundo o seu merecimento real, e que ninguém fica excluído da felicidade suprema, e que todos podem aspirar, qualquer que seja os obstáculos com que topem no caminho. Essa questão facilmente se multiplicará ao infinito, porquanto inúmeros são os problemas psicológicos e morais que só na pluralidade das existências encontrarão solução. Limitamo-nos a formular as de ordem mais geral. Alegar-se-á, talvez, que a Igreja não admita a doutrina da reencarnação, que ela subverteria a religião. Não temos o intuito de trazer dessa questão neste momento. Basta-nos o havermos demonstrado que aquela doutrina é eminentemente moral e racional. Ora, o que é moral e racional não pode estar em oposição a uma religião que proclama ser Deus a bondade e a razão por excelência, que teria sido da religião ser contra a opinião universal e o testemunho da ciência se houvesse obstinadamente recusado a render-se à evidência e expulsado de seu meio todos que acreditassem no movimento do Sol ou nos 6 dias da criação. Que crédito haveria merecido e que autoridade teria tido entre povos cultos uma religião fundada em erros manifestos e que os impusesse como artigo de fé? Logo que a evidência se patenteou, a Igreja criteriosamente se colocou de lado da evidência. Uma vez provada que certas coisas existentes seriam impossíveis sem a reencarnação, que, a não ser por esse meio, não se consegue explicar alguns pontos do dogma, cumpre admiti-lo e reconhecer meramente aparente
o antagonismo entre esta doutrina e a dogmática. Mais adiante mostraremos que talvez seja muito menor do que se pensa a distância que da doutrina das vidas sucessivas separa a religião, e que a esta não faria aquela doutrina maior mal do que lhe fizeram as descobertas do movimento da Terra e dos períodos geológicos, as quais, à primeira vista, pareceram desmentir os textos sagrados. Demais, o princípio da reencarnação ressalta de muitas passagens das Escrituras, achando-se especialmente formulada de modo explícito no Evangelho. Quando desciam da montanha, depois da transfiguração, Jesus lhes fez esta recomendação: não faleis a ninguém do que acabastes de ver, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Perguntaram-lhe então seus discípulos: por que dizem os escribas ser preciso que primeiro venha Elias? Respondeu-lhe Jesus: é certo que Elias há de vir e que restabelecerá todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram, e o fizeram sofrer como entenderam. Do mesmo modo darão a morte ao Filho do Homem. Compreenderam então os seus discípulos que era de João Batista que ele lhes falava. São Mateus capítulo 17. Pois que João Batista for Elias, houve reencarnação do espírito ou da alma de Elias no corpo de João Batista. Em suma, como quer que opinemos acerca da reencarnação, quer aceitemos, quer não, isso não constitui motivo para que deixemos de fazê-la, desde que ela exista, malgrado a todas as crenças em contrário. O essencial está em que o ensino dos Espíritos é eminentemente cristão, apoia-se na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, na justiça de Deus, no livre-arbítrio do homem, na moral do Cristo. Logo, não é antirreligiosa. Temos raciocinado abstraindo, como dissemos, de qualquer ensinamento espírita que para certas pessoas carece de autoridade. Não é somente porque veio dos Espíritos que nós e tantos outros nos fizemos adeptos da pluralidade das existências. É porque essa doutrina nos parece a mais lógica e porque só ela resolve questão até então insolúvel. Ainda quanto fosse de autoria de um simples mortal, tê-la-íamos igualmente adotado e não houvéssemos hesitado um segundo mais em renunciar às ideias que esposamos. Em sendo demonstrado o erro, muito mais que perder do que a ganhar tem o amor próprio, com o se abstinar na sustentação de uma ideia falsa. Assim também tê-la-íamos repelido, mesmo provida dos espíritos, se nos parecesse contrária à razão, como repelimos muitas outras, pois sabemos por experiência que não se deve aceitar cegamente tudo o que venha deles, da mesma forma que não se deve adotar às cegas tudo o que procede dos homens. O melhor título que, ao nosso ver, recomenda a ideia da reencarnação é a de ser, antes de tudo, lógica. Outra, no entanto, ela apresenta, o de confirmar os fatos. Fatos positivos e, bem dizer, materiais, que um estudo atento e criterioso revela a quem se dê ao trabalho de observar com paciência e perseverança, e diante dos quais não há mais lugar para a dúvida. Quando esses fatos se houverem vulgarizado, como os da formação e do movimento da Terra, forçoso será que todos se rendam à evidência, e os que lhe colocam em oposição ver-se-ão constrangidos a desdizer-se. Reconhecemos, portanto, em resumo, que só a doutrina da pluralidade das existências explica o que, sem ela, se mantém inexplicável, que é altamente consoladora e conforme a mais rigorosa justiça. As próprias palavras de Jesus não permitem dúvida a tal respeito. Eis o que se lê no Evangelho de São João, capítulo 3. Respondendo a Nicodemos, disse Jesus: em verdade, te digo, se um homem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer já estando velho? Pode tornar ao ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade, te digo, que se um homem não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te digas isso. É necessário que torneis a nascer. O presente material se destina à escola de evangelização da Casa Maria de Nazaré. Trata-se de um resumo com pequenas alterações do capítulo 5, segunda parte, do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Sugerimos a leitura do texto original para maior aproveitamento do presente conteúdo. Que Deus possa abençoar a todos nós.
está encerrado o programa O Contador de Histórias. Apresentação: Paulo H.C. Gonçalves.